o livro de Josué, capítulo 1. Eu vou ler 3 versículos, mas nós vamos continuar no decorrer da palavra. Então, Josué 1:1. O texto diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém, queridos? Podem sentar. Queridos, o livro de Josué é um livro muito conhecido. O texto abaixo, que depois nós vamos ler, do Esforça-te, tem ânimo também. É um texto muito conhecido, muito falado. Mas a gente precisa entender o contexto em que isso acontece. Aqui está havendo uma troca de liderança. Moisés morre e Josué então começa a liderar aquele povo. Mas muita coisa aconteceu na vida de Josué para que Josué chegasse naquele momento. E o que eu quero transmitir para os irmãos, que é algo que Deus ministra muito na minha vida, de 5 anos para cá. Eu não sei se todo mundo tem essa experiência a partir de 2020, né, galera? Mas nós temos a partir de 2020. Alguns um pouco mais, menos tempo. Mas é questão de identidade. Entender quem você é, por que você nasceu, para o que você foi chamado e aonde você tem que estar atuando nesse chamado. E Josué, ele entende isso porque tem um histórico antes deste momento. E a gente vai observando algumas coisas interessantes porque era um momento de transição e era um momento de alcançar uma grande bênção. Apesar de eles já terem vivido grandes experiências, eles iam passar o Jordão. E a bênção estava depois do Jordão, mas a batalha também estava lá. Então eles precisavam se posicionar, eles precisavam seguir uma liderança para enfrentar essas batalhas e alcançar a vitória que todos o tempo para trás Moisés disse, e Deus disse que era deles. O tempo todo o Senhor diz: a terra que eu vos dou, a terra que eu vos darei, a terra que é vossa. Essa era a promessa. Eles sabiam da promessa, mas tinha que ter uma direção. E a gente vê que Josué, a história de Josué, o nome dele era Oséias. A gente vai ver isso lá em Números 13:8. E Oséias significa salvação. É um nome bom, né? Mas se Oséias conquista a terra prometida, o nome que a gente ia falar hoje é O Salvação. Como se a salvação tivesse vindo dele. Só que Moisés, com a sabedoria do alto, troca o nome de Oséias para Josué. Josué significa o Senhor é a salvação. Ou seja, Josué era só um instrumento, ele era só um recurso para que Deus operasse sobre aquele povo e que eles alcançassem a terra prometida. Então a vida, o chamado de Josué começa com essa mudança de nome. Irmãos, mesmo que o nosso nome, aquele de registro de batismo, ele não muda. Quando nós entendemos a nossa identidade, é como se o nosso nome mudasse. A partir do momento que Deus te chama, Ele te chama para algo grande. E às vezes a gente fica esperando que o outro faça. Eu não vou deixar que o outro faça, não faz a sua parte. Faz aquilo para o qual Deus te mandou. Ele troca o nosso nome porque o nosso nome tem a ver com o nosso propósito, com aquilo para o qual nós nascemos. Josué nasceu com um propósito sobre a vida dele. E para ele chegar nesse ponto, a gente vai ver um pouquinho sobre a história de Josué. O capítulo 1, o texto, né, do verso 1, ele diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés. Olha só que interessante. Algo acontece, uma perda acontece, um luto acontece, uma morte acontece, para que haja uma virada na vida de Josué. E muitas vezes,
coisas não fluem, as coisas na nossa vida, a gente não alcança aquilo que Deus tem para nós, porque algo precisa morrer. Alguma situação precisa ser encerrada para que outra comece. Foi o que eu falei para os irmãos da virada de vida que nós tivemos. Porque uma situação teve que morrer, uma situação teve que mudar para que isso acontecesse. Então o texto é muito claro. A gente vê isso, por exemplo, em Isaías. Né? Como é que começa lá no capítulo 6? Isaías vai escrevendo o livro, mas no capítulo 6 aqui ele vai ter uma experiência do Senhor no capítulo 1. E o texto diz, todo mundo conhece: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Algo morreu, alguma coisa teve que encerrar para que uma nova história começasse também na vida de Isaías. A gente vai ter essa mesma situação relacionada ao Senhor Jesus em Mateus 2,19, que o texto diz: quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse: levanta-te, leve o menino e a sua mãe de volta à terra de Israel. Jesus não estava no lugar aonde ele precisava cumprir o ministério dele, lá no Egito. Mas Herodes precisa morrer, uma situação precisa mudar para que Jesus volte. E então ele comece e permaneça no lugar aonde Deus tinha colocado o ministério dele. Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos tirar. Há situações que nós temos que tirar e entender onde o Senhor quer que nós estejamos. Porque enquanto Moisés não morre, Josué só o acompanha. Josué só faz aquilo que Moisés manda. Mas agora não. Agora ele tem que se posicionar. Porque morreu Moisés. E a partir de agora, o texto diz: Moisés serve o Senhor falou a Josué. A gente vai ver vários momentos da palavra de Deus que o Senhor falava a Moisés. E Moisés transmitia essa palavra para o povo. Mas agora no verso 1, a gente vê o Senhor falando a Josué. Já que morreu a situação que precisava morrer, já que houve uma virada de vida, agora ele começa a ouvir o Senhor. Ele ouve e ele tem um relacionamento direto com Deus. O que nos impede de ter um relacionamento direto com Deus? Quantas vezes nós esperamos que outras pessoas se relacionem com Deus por nós? Né, pastor, ora por mim. Glória a Deus, a oração do pastor é uma benção, a oração dos pastores é uma benção. Mas independente dos pastores estarem orando, cuidando, apacentando a nossa vida, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, porque nós somos criados para isso. A gente ouve muito dizer assim: Adão foi criado para o louvor. Claro que sim, mas os anjos fazem isso de dia e de noite. Santo, santo, santo. É isso, no céu é só louvor, é só adoração. Mas Deus nos criou para relacionamento. E até este momento, Josué se relacionava com Deus através de Moisés. Agora não. Agora o Senhor falou a Josué. A gente vai ver momentos na vida de Josué, quando Moisés, por exemplo, vai ao monte receber a revelação, que Josué vai junto. Ele para em um determinado momento do monte, aguarda lá por 40 dias de Moisés voltar. A Bíblia não diz se ele tinha comida, se ele tinha água, não sei. A gente sabe o que aconteceu com Moisés, porque o texto não fala de Josué, mas diz que ele aguardava Moisés ali. Ele estava sempre debaixo de uma direção, da liderança dele. Então, enquanto ele teve um líder acima dele, ele obedeceu a voz daquele líder. E ele ouvia Deus através daquele líder. Mas a partir de agora, Deus fala a Josué. Outra coisa que me chama muita atenção é filho de Nun. Alguém já ouviu falar em Nun? A Bíblia não fala nada sobre Nun. Absolutamente nada. Só que você vê isso o tempo todo sobre Josué. Josué, da tribo de Efraim, filho de Nun. Aí Oséias, da tribo de Efraim, filho de Nun. As citações de Josué, na palavra de Deus, sempre vai levar a essas duas condições. De Efraim e filho de Nun. E por que será que a Bíblia coloca isso, já que a gente não sabe quem é Nun? Eu pesquisei, gente, você não achou nada sobre Nun. A Bíblia não fala sobre Nun. Eu não vi nenhum teólogo falando sobre Nun. Mas uma coisa é importante da gente entender: Josué sabia de onde ele tinha vindo e de qual descendência ele era.
ele conhecia a identidade dele. Eu sou de Efraim e eu sou filho de Deus. Irmãos, se nós não soubermos quem nós somos em Deus, nós vamos viver perdidos neste mundo. Nós vamos viver perdidos dentro do Evangelho. Porque nós precisamos saber de onde nós viemos e quem nós somos em Deus. Nós somos filhos amados de Deus, porque nós fomos resgatados pela graça dele. Glória a Deus. E quando nós entendemos que nós somos filhos e que nós temos acesso a essa herança, que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós para que nós nos tornássemos cordeiros com Ele, a nossa vida muda. Porque mesmo que a luta se levante, mesmo que o luto venha sobre nós, mesmo que haja os desafios diários, quando ele se levanta e vem me enfrentar, eu digo para ele: eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sou Josué, da tribo de Efraim, filho de Deus. Você precisa saber quem você é. A gente não pode deixar que as vozes do mundo, que as vozes do diabo nos tirem do propósito, da direção que Deus tem para nós. A gente não pode permitir que as pessoas digam para nós que não há mais jeito. Eu preguei aqui para os irmãos sobre Lázaro, e algo que ministrou muito em mim foi a fala de Marta para Jesus: já cheira mal. Quantas vezes nós ouvimos isso? Já cheira mal. Tem jeito não. Essa situação sua aí, já cheira mal. Já está morto há 4 dias. Mas quando o Senhor Jesus chega, tudo muda. A história muda, há uma ressurreição. Glória a Deus. Então nós precisamos entender quem nós somos, ter essa identidade definida. Porque quando nós temos essa identidade, nada nos tira do projeto, nada nos tira do propósito, nada nos tira do caminho. Nós podemos cansar, nós podemos sentar um pouco, nós podemos chorar. Deus nos deu lágrimas para isso. Chore, mas você não pode ficar prostrado o tempo todo. Você vai levantar daquela situação e você vai cumprir o que Deus quer para você. Então, 3 coisas importantes no verso 1 que nós vimos: há uma morte. O Senhor começa a falar com Josué, e Josué sabe qual é a identidade. Glória a Deus. E o texto continua no verso 2: levanta-te e passa, Josué. O que o Senhor tem mandado você fazer? Deus tem falado com você. Não tem falado comigo não. Tem alguma coisa errada, irmãos? Porque o véu já se rasgou. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. O que Deus está dizendo para você? Levanta-te e atravessa o Jordão, porque se você ficar parado, você não vai receber a bênção que Deus tem para a tua vida. A conquista da terra está depois do Jordão. Mas o Jordão é complicado. Ele é complicado sozinho. Porque com Deus ele abre o Jordão. Ele abre o mar vermelho, ele abre o Jordão. É confiar no Deus que você serve. Nós adoramos, nós falamos desse Deus, do Deus onisciente, do Deus onipresente, do Deus onipotente, mas nós vivemos esse Deus maravilhoso. Nós cremos nessas promessas. Eu já devo ter falado isso com os irmãos aqui, quando Pedro estava preso. Isso aí foi um irmão que pregou lá na nossa igreja, e todo lugar que eu vou, eu lembro isso, porque me marcou muito. Pedro estava preso. A igreja fazia constante oração. E quando Pedro é solto, é o maior espanto. Não, ele chega lá e bate na porta. O que eles dizem para a menina? Não, Pedro está preso e vai morrer. Então estavam orando por quê? Não faziam constante oração? Então eles não criam que Deus podia operar um milagre, abrir a prisão e libertar Pedro? Irmãos, se nós não oramos com fé, não tem porquê a nossa oração chegar aos céus. Nós precisamos crer naquilo que nós estamos falando com Deus. Crer nesse Deus poderoso, que Ele vai nos responder. Então levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, a promessa já está decretada. A promessa de Deus, ela está viva. A palavra de Deus é viva. Nós temos promessas e profecias na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. A terra que eu dou. Eu não vou pensar em dar dependendo do que vocês estiverem. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas para receber essa terra, levanta e atravessa.
atravessa o Jordão. O que você precisa fazer? Em que setor da sua vida você tem que tomar uma atitude? Você tem que entender que houve essa mudança. Em que setor da tua vida, na tua vida espiritual, você precisa levantar e atravessar, mesmo com medo, mas confiante de que o Senhor vai à frente. E Ele vai abrindo os caminhos. A gente canta, né? Mas a gente precisa viver isso. Que o Senhor vai quebrando as correntes, abrindo os caminhos. E aí Ele continua falando no texto. E a gente vê muito interessante que Deus ele nunca é surpreendido pelas mudanças. Nós não somos. Essa situação acontece, Moisés morre, mas Deus já havia um projeto, já havia todo um planejamento para a morte de Moisés, que era o Josué como sucessor. Deus nunca se surpreende. Deus fala com quem está pronto a ouvir. Porque se Deus falou Josué, é porque Josué estava pronto a ouvir. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos a nossa mente, o nosso coração ouvir tantas vozes à nossa volta, e nós não conseguimos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Às vezes nós estamos aqui na igreja no momento de oração, no momento de louvor, Deus está falando claramente conosco, mas nós não estamos ouvindo, porque a nossa mente, o nosso coração está em outro lugar. A gente está perdendo a oportunidade, o privilégio de aproveitar esse momento que às vezes na nossa casa a gente não consegue parar uma hora para ouvir a voz de Deus, mas aqui a gente consegue. Usufrua desse tempo, esteja disponível, diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, o que Tu queres de mim, Senhor? Eu já entendi que eu sou Teu filho, eu já entendi que eu fui resgatado, que o Senhor quer para a minha vida daqui para frente. Esteja disposto a ouvir o que Deus tem para você. Irmãos, Deus chama pessoas disponíveis, Deus não chama a gente desocupada. Vocês já ouviram isso? A palavra de Deus está repleta de personagens bíblicos ocupados. E era essa gente que Deus chamava. São pessoas que estão disponíveis. Elas estão ocupadas, estão. Mas elas sabem que elas têm um chamado, que elas têm um propósito da parte de Deus. E, portanto, elas estão disponíveis. Josué ele foi servo antes de ser líder. E Deus direciona a Josué, a gente vai ver: prepara-se agora, passe esse Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Segunda-feira eu estava dando aula de Pentateuco, num curso de teologia lá de Paraíba, e eu estava comentando com os irmãos algo que me chamou muita atenção. Quando você pega os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, quando você pega a palavra deles em hebraico, não a palavra em português que nós conhecemos, porque quando a gente fala em Êxodo, a gente fala Êxodo é saída, mas ali não é Êxodo, né? Mas Gênesis, por exemplo, é Bereshit, todo mundo conhece, Bereshit, Paraíba, todo mundo conhece. Quando você pega esses significados em hebraico, aquilo ali fala da nossa vida, porque o primeiro é no princípio, depois vem os nomes, ele o chamou, deserto e as palavras, são esses significados em hebraico. A nossa vida é assim, a gente estava como criatura de Deus, então o princípio é o momento do resgate. O Senhor vai lá, te chama para a presença dele, porque ele tem uma obra para você realizar, então esse é o princípio de tudo na nossa vida, é o momento do resgate. Quando você chega nos nomes, ele fala deste nome, Josué. Ele não é mais José, agora ele é Josué. É a hora que o Senhor troca o nosso nome, é a hora que o Senhor nos dá uma identidade. Quando você chega no terceiro ali, o chamou, é o momento de chamado. Para o que você tem sido chamado? O que Deus tem confiado na tua mão? Porque liderança, irmãos, não é só ser pastor. Tudo aquilo que há um certo governo sobre a sua responsabilidade é uma liderança. E aí vem o deserto, porque é assim. Depois que nós somos chamados, depois que nós entendemos o propósito, vem o deserto. Você passa pela prova, dando glória a Deus, não é murmurando não. Mas você vai para o deserto para você ser aprovado. Você vai para o deserto. E aí o último lá, o Deuteronômio, que não é Deuteronômio, é a palavra em hebraico que eu não me lembro, ela é as palavras.
Porque depois que você é resgatado, que você passa a ser filho de Deus, que você entende o teu chamado, que você é provado e aprovado, aí você vai viver o que a mulher de Samaria viveu. Rios de água viva fluíam de dentro dela. As palavras de Deus vão começar a fluir de dentro de você. E é isso que Josué está vivendo. Ele teve a mudança do nome dele. Ele foi para o deserto ser provado e aprovado. E agora a palavra de Deus vai fluir de dentro dele para aquele povo. A palavra de Deus vai direcionar ele para direcionar aquele povo. E as promessas de Deus, irmãos, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Essa promessa para as nossas vidas. Nós temos algo muito maior que a eternidade. A nossa principal razão de estarmos aqui, de participarmos, é a eternidade. Mas o Senhor é tão maravilhoso, a graça dele é tão maravilhosa, o amor dele nos constrange, mas a graça dele também nos constrange. Que nesta vida nós somos mais do que vencedores. Nesta vida nós alcançamos bênçãos que nós nem precisamos. Quanta coisa nós temos, eu estou falando material, irmãos, que nós não precisamos para viver. Foi apenas um desejo. E o Senhor foi e concedeu, porque a graça dele é maravilhosa. E é isso que o Senhor está concedendo para aquele povo já havia sido liberto. Tinha maravilha maior que isso. Viviam debaixo da chibata, viviam com fome, viviam sendo humilhados, viveram maravilhas, milagres. O pão do céu caía todos os dias, o maná todo dia caía para eles. Mas Deus tinha mais, muito mais do que isso. Deus queria que eles vivessem uma vida abundante. Quando a gente vai ler lá em Deuteronômio, é muito interessante, porque a palavra de Deus diz que o povo de Israel entrou em cidades que eles não edificaram, comeram de frutos que eles não plantaram, usufruíram de casas que eles não construíram. E nós vivemos isso todos os dias. Nós usufruímos de coisas que nem nós não fizemos nada para usufruir. A própria salvação, o que nós fizemos para ser salvos? O que nós fazemos para que Deus tenha essa graça por nós? A graça dele é de graça. Graças a Deus. E nós precisamos ser gratos por essa graça, por viver essa maravilha de Deus sobre as nossas vidas. Agora, irmãos, tudo que eu falei é muito bonito, né? É uma palavra de esperança. Oh glória, eu vou sair daqui amanhã decidido. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto. Mas a luta vem, as lutas vêm, a dificuldade vem. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a primeira atitude do diabo é tentar tirar a palavra das nossas vidas. Mas o que o Senhor diz para Josué no verso 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais, que seus pais lhes daria. Ele repete a promessa. O Senhor reafirma a promessa dele todos os dias sobre as nossas vidas. Amém. Todas as vezes que nós chegamos aqui na casa de Deus, nós estamos disponíveis a ouvir a palavra de Deus. Ele reafirma a promessa. Mas esforça-te e tem bom ânimo. E a nossa força, ela vem do Senhor. Porque nós em nós mesmos, nós não somos capazes de nada. Nós só entregamos para Deus aquilo que Ele já nos deu. Então essa força vem dele. Quando se sentir fraco, pede força para Ele. Quando se sentir triste, pede alegria para Ele. Graças a Deus. Quando a gente vai ler o livro de João, tem vários eu sou, eu acho que são 7 eu sou, agora eu não me lembro. Mas ali Deus vai dizendo que Ele é para aquilo que você precisa, o que você precisa para se levantar, atravessar o Jordão e conquistar aquilo que Deus tem na tua vida. Eu preciso de força, Ele é a força. O eu sou é a força. Eu preciso de ânimo, o eu sou é o ânimo. Peça isso ali. O verso 7 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmão, Josué estava com as pernas balançando. Ele não estava tão seguro assim.
pela maneira como Deus fala com ele estava preocupado. Ele era fiel. Ele confiava no Deus que ele servia, mas ele era igual a gente, carne e pescoço. Ele também temia. Ele também balançava, porque o que tinha pela frente era muito grande. E provavelmente Josué pensava: quem sou eu? E são esses que o Senhor separa para realizar a obra. Não é quem acha que é muita coisa, não. É quem acha que não tem condições. É quem fala: Senhor, mas quem sou eu? É quem diz para o Senhor, como Jeremias falou: mas Senhor, eu sou filho do sacerdote, eu queria ser sacerdote, que é mais fácil. O Senhor falou: não, você vai ser profeta. E ser profeta não era bom, não. Hoje em dia é bom, né? Mas naquela época não era bom ser profeta, não. É você entender para o que Deus te chamou, e mesmo temendo o que você vai ter que enfrentar, porque vai enfrentar isso. Pastor Márcio fala, eu repito, mas não repito igual ele, que as pessoas falam que vai colocar lá, como é que eu vou falar isso? Frango e farofa, para prejudicar a gente. Mas o diabo não precisa disso, não. Só precisa que você se posicione para ele trazer um prejuízo para a tua vida. Só precisa disso, mais nada. Para ele investir, trazer um prejuízo, não. Para ele investir contra a tua vida. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Mantenha a palavra de Deus na tua vida, medite nela de dia e de noite. É esta palavra que nos sustenta, irmãos. Nós podemos assistir vídeos, nós podemos assistir pregações, isso é uma bênção. Glória a Deus que nós vivemos numa época que nós temos acesso a tanta informação. Mas a palavra de Deus é de eternidade, eternidade. Nada diminui ou tira o valor desta palavra. É ela que nos sustenta. É quando nós lemos essa palavra e entendemos que um homem como Josué, que fez a diferença, que mudou a vida de uma nação, temeu. Eu também temo. Ele não era diferente de mim. Só que ele permaneceu no propósito que Deus tinha para a vida dele. No verso 8: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, a palavra de Deus, ela é o princípio de tudo. Nós vivemos numa época onde se fala muito em avivamento. Todo mundo quer avivamento, mas ninguém quer o que vai antes do avivamento. O avivamento, para preceder o avivamento, você precisa de santidade, de arrependimento. O que a palavra de Deus nos conta lá em Josias, quando encontra o livro da lei, ele vai ler o livro da lei para o povo se arrepende, há um avivamento. Isso é avivamento. Então, para nós vivermos esse avivamento, nós precisamos meditar esta palavra de dia e de noite. A mudança começa em mim. Porque quando eu começo a ser transformado, eu mudo o ambiente aonde eu estou. As pessoas começam a ver a mudança em mim, e as pessoas também começam a querer aquilo que eu estou vivendo. Como que consegue passar por essa luta e está sorrindo? E está dando a paz do Senhor? E não está de mau humor, e não está com a cara virada? Como é que consegue isso? Porque a alegria do Senhor é minha força. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu sou filho. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei para que Cristo me chamou. Então não vai ser a luta, não vai ser a adversidade, não vai ser o luto, não vai ser o desafio que vai tirar aquilo que Deus colocou dentro de mim. Pelo contrário, ele vai ser provado e eu vou ser aprovado. E o verso 9 diz novamente, pela terceira vez o Senhor fala comigo: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, não te espantes. Você está espantado com alguma coisa? Não? A palavra de Deus hoje para você é essa: não te espantes. Não pasme. Sabe por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Receba essa palavra sobre a tua vida. Não te pasme, não te espantes. Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco por onde quer que nós andarmos. Graças a Deus. E sabe o que é mais interessante, irmãos, essa palavra? É que quando a gente vai ler Deuteronômio 31, vê se você consegue colocar aí para mim. Deuteronômio 31, 7.
Moisés está chamando Josué. Ele está falando com ele: olha, rapaz, o bastão vai passar para você. Você vai ficar líder. E olha o que Moisés diz para Josué. E chamou 31:7. Isso. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. Vamos ver se vocês já ouviram essa palavra em algum lugar. Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, não te espantes. Josué já tinha esta palavra sobre a vida dele, dada pelo líder dele. E o Senhor vem e reafirma esta palavra sobre a vida de Josué. Irmãos, a palavra de vitória, ela já está sobre a nossa vida. Graças a Deus. O Senhor já nos decretou a vitória no dia que Ele morreu na cruz por nós. Sobre aquela cruz Ele levou o meu medo. Sobre aquela cruz Ele levou as doenças. Sobre aquela cruz Ele levou a angústia. A vitória já foi decretada na cruz. O que nós precisamos é tomar posse dela. E nós às vezes vivemos como se nada tivesse acontecendo. Nós vivemos como se o mundo espiritual não existisse. Só existisse esse mundo que nós estamos vendo. Mas o mundo espiritual existe. O mundo espiritual está atuando o tempo todo. E o que nós estamos fazendo para atuar neste mundo espiritual? A presença de Deus, irmãos, é o maior recurso que nós precisamos para vencer. Graças a Deus. Então, o que eu quero que os irmãos pensem, meditem sobre isso, levem isso para os seus lares, falem com Deus. Primeira coisa, entenda quem você é em Cristo. Entenda a sua identidade. Entenda de onde o Senhor te tirou. Não fique contando para as pessoas do primeiro amor. Viva o primeiro amor. A gente só vive esse primeiro amor quando nós somos gratos. Quando nós entendemos de onde o Senhor nos tirou e aonde nós chegamos pela graça e misericórdia. Primeira coisa, entenda a sua identidade. Entenda o teu chamado para o que o Senhor te chamou. Eu não tenho condições, o Senhor capacita aqueles a qual Ele chama. Ele não desampara o Senhor chama. O Senhor te capacita. Olha a Ele, peça capacitação a Ele. Ah, mas eu estou no deserto sendo provado. Creia que o deserto é só um momento, é só um processo. A vida do servo de Deus, ela é feita de desertos, e ela é feita de montes, ela é feita de vales, e ela é feita de montes. Mas independente do momento do processo que você está vivendo, você não está sozinho. O Salmo 91 nos diz, e Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, ao teu respeito, ao meu respeito. Então não importa se você está no deserto, se você está no vale ou se você está no monte. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. É a palavra do Senhor para nós. Então entenda isso e tire da tua vida aquilo que está te atrapalhando de ouvir a voz de Deus, de se levantar, de atravessar o Jordão e conquistar a terra que o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Que vocês consigam alcançar o propósito